Olá, queridos amigos. Eu sou Heloísa, trabalhadora do Centro Espírita Mansão da Esperança. Hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade ao projeto Fonte Viva, esse projeto que visa trazer as reflexões do Evangelho, onde Emmanuel elucida em cada capítulo partes necessárias às nossas reflexões. E assim, com gratidão, vamos neste momento, fechando os nossos olhos, aqueles que assim o quiserem. Vamos agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus Pai Criador e a toda a espiritualidade que aqui se encontra, sendo envolvidos por um manto de luz. E nessa luz vamos entrando em sintonia com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, com nossa querida Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que vai nos envolvendo nessa luz, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos, vai também nos trazendo paz e serenidade, nos deixando preparados para chegarmos até seu Filho Jesus, onde na presença de Jesus vamos dizendo ao querido Mestre: amado seja vós que nos ampara todos os dias, a todo momento e a todas as horas. Dai-nos coragem, pacifica os nossos corações e os nossos pensamentos. E dai-nos a preparação necessária para chegarmos até Deus, nosso Pai Criador. E na presença de Deus, agradecemos a Deus por este dia, por este momento, por esse projeto que tenta levar aos nossos corações um pouquinho do Evangelho de Jesus e de seus ensinamentos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, vamos dando início ao projeto Fonte Viva, a lição aqui trazida neste momento, que é a lição 66, acordar e erguer-se. Desperta tu, que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Disse Paulo, está em Efésios capítulo 5, versículo 14. E aí Emmanuel começa dizendo: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga, debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo, diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembra do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. Aqui, quando Paulo nos incita a acordar e erguer-se, é que durante muitos séculos, muito tempo, e ainda mesmo nesta vida, nós ficamos muito tempo adormecidos para as verdades divinas, para o nosso eu espiritual. Ficamos tão envolvidos nas questões materiais que esquecemos da vida espiritual. E só acordamos quando realmente a nossa consciência desperta num sentimento de querer se renovar. Isso às vezes passa muito tempo até isso ocorrer. Quantos de nós chegamos doentes a buscar
algo que nos trouxesse paz ao coração e aos nossos pensamentos. Esquecemos que o chamamento vem a todo momento, no próprio Evangelho, no Sermão dos Montes. Jesus, em cada passagem, tenta chamar a atenção de cada um de nós para buscar a transformação, sabendo que, quando ele diz aqui sobre a natureza, que nada na natureza fica parado. Durante todo o tempo, o trabalho é incessante, é infinito. As árvores continuam a trabalhar séculos e séculos, dias e dias, semana a semana. Os animais também fazem o seu trabalho de reparação e renovação da natureza, um contribuindo com o outro. Aí ele chama a nossa atenção para quanto de nós dormimos sem fazer nada para melhorar o coletivo. E mais adiante ele diz assim: chega, porém, um dia que acorda e começo loucamente a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. De que adianta ficarmos de joelhos louvando o Senhor o tempo todo se não fazemos nada? Não contribuímos com nada, nenhum dos nossos dons e conhecimentos para melhorar as questões sociais, as questões que estão dentro do nosso lar, chamando a nossa atenção todos os dias e nós não fazemos nada. E nem conosco mesmo. O chamamento é para nós, não é para mais ninguém. Sabendo que Paulo de Tarso, o nosso querido e amorável apóstolo, durante muito tempo, ele ficou adormecido, até que na porta de Damasco houve o chamamento de Jesus para Paulo. E daquele momento em diante, Paulo de Tarso se transformou, ficando algum tempo em reflexão, estudando os evangelhos de Jesus no deserto, muito tempo, refletindo, mas aquele foi só um momento de reflexão e de aprendizado para si próprio. No entanto, assim que retornou ao convívio da sociedade novamente, ele buscou, a- através de tudo que ele havia aprendido sobre os evangelhos, sobre os ensinamentos de Jesus, buscou levar para todos aqueles que precisavam ouvir a palavra do Mestre. Vamos lembrar também de Francisco de Assis, nosso querido irmão, que lutou contra si mesmo durante muito tempo e, de um momento para o outro, sentiu o chamamento e se despiu de tudo aquilo que lembrava a vida anterior para se tornar o grande pastor de ovelhas, levando os ensinamentos às comunidades, ensinando as comunidades a cuidar dos animais com mais carinho e olhar para eles como seres viventes, assim como para as pessoas. Trabalhar, quando falamos aqui do trabalho renovador, vamos lembrar da semente, da lição do semeador, onde as sementes elas vão caindo, vão sendo espalhadas pelo semeador. Uma cai em terra muito ruim, onde até a semente consegue germinar um pouco, mas a terra era muito seca. E
A semente não foi muito longe. Aquela que caiu no meio dos espinheiros e que aqueles espinhos foram machucando e não deixaram que ela frutificasse. E também, quando caiu no meio das pedras, ela fez um esforço enorme para acordar, erguer-se, se transformar e não conseguiu. E finalmente ela caiu em terra boa, onde germinou os ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar que todos nós já passamos por todas as fases e ainda passamos. Mesmo nós que temos um pouquinho de conhecimentos, muitas vezes esquecemos do nosso dever, do dever de olhar para trás e ver que precisamos estar atentos, porque já dormimos tempos demais, já passamos da época de ficar aguardando e esperando. Quando é que chegará esse tempo? Quando é que estaremos sendo renovados? Quando é que estaremos dispostos e predispostos a trabalhar? Primeiramente, trabalhar dentro de nós. Trabalhar todos os ensinamentos de Jesus, primeiramente em nós, renovando o nosso espírito. Num segundo momento, trabalhar para o nosso próximo. Quem de nós pode dizer que não tem um tempo disponível, sequer, para cuidar do próximo? E esse próximo, às vezes, está dentro do nosso lar, primeiramente. Primeiro temos que deixar tudo em ordem dentro da nossa casa, para depois arrumarmos um tempinho maior para cuidar daqueles que estão lá fora, nos unindo com outros, formando grupos de trabalho incessante. A sociedade necessita de pessoas, de seres que queiram ajudar a mudança da sociedade. Sempre lembrando que estamos num planeta de provas e expiações ainda, em transformação. Ainda haverá alguns séculos pela frente para que o nosso planeta seja de regeneração. Mas até lá, precisa de nós, de cada um de nós, dispostos a lutar pelo bem de todos. Sociedade precisa de pessoas que queiram ser fraternas, ser solidárias, levantar a bandeira da paz do Cristo Jesus. É fácil fazer tudo isso? Não. É fácil se modificar? Não. Mas todos nós, se estivermos dispostos, conseguiremos fazer isso. Precisamos só de boa vontade, de querer fazer o bem onde estivermos. Nós somos luzes, somos espíritos que temos luzes dentro de nós. Deixemos que essa luz ilumine o nosso caminho e o caminho de muitos, que só precisam de uma boa palavra, só precisam ser ouvidos, só precisam, às vezes, receber um abraço, às vezes, um prato de comida e um pouquinho de um olhar de alguém que queira enxergar a dor do outro, assim como nós queremos que façam conosco. Não adianta reclamarmos que muitos não o fazem, muitos ainda estão adormecidos, ainda não conseguiram acordar e erguer-se para a boa nova. Mas somos nós que já acordamos, que devemos nos erguer para que essa luta
possa continuar. Cada um de nós é um soldado de Jesus, tentando levar um pouquinho só do que ele ensinou e tentar compreender o que significa ser um servidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus. Muitas vezes vamos esquecer de agradecer por tudo que recebemos do alto todos os dias, mas devemos sempre nos lembrar de ter a palavra esperança. E trouxe aqui para nós só um pouquinho mais de uma leitura que diz assim: nos evangelhos de Lucas e Mateus, encontramos as advertências de Jesus. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E então, nem uma hora pudeste velar comigo? Então, a ideia de despertamento não é uma novidade para nenhum de nós. E vamos lembrar mais ainda que naquele momento Jesus só queria que os seus amigos, Pedro, Tiago, todos eles pudessem ficar um pouquinho com ele, porque ele sabia que seu tempo estava terminando. E nós, de lá para cá, quanto é que o nosso despertamento acontece? E conta-se que certo dia perguntaram a Buda: o Senhor é Deus? E ele respondeu: não. Então é um anjo, afirmaram. Ele voltou a esclarecer também: não. E por que é tão nobre, tão puro e fulgurante? Indagaram. Calmamente ele disse: porque estou desperto. Despertar é começar a pensar em si mesmo, no que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e que a finalidade se destinam. É urgente, assim, examinar-se e realizar o esforço pessoal para levantar-se do estado em que se encontra, permitindo-se planificar pela luz que emana do Cristo Jesus. Em toda a passagem de Jesus pela terra, só para finalizar, vamos nos lembrar de todos aqueles que Jesus fez com que acordasse e erguer-se daquela vida que eles tinham. Mais um exemplo, Maria de Magdala, que estava com muitos problemas, muitas dificuldades, mas quando Jesus falou com ela, olhou para ela, percebeu quem ela era, além daquilo que era visto, ela despertou. Ela ergueu-se para a luta de transformação própria e a luta para ajudar o próximo. Assim tem que ser conosco. O Evangelho é um despertamento. Trazer Jesus para a nossa vida é um despertamento. Mas não basta trazer Jesus, trazer o Evangelho, ler e nada acontecer na nossa vida de transformação. E finalizando o capítulo, disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. E assim seja, graças a Deus, e agradecemos mais uma vez por este encontro, onde a reflexão ela preenche o nosso pensamento olhando para nós, o que nós estamos fazendo nesse atual momento.
aqueles que estão ouvindo, estão assistindo esse vídeo. Como sente essa transformação, tá? E assim vamos agradecendo e vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente a toda a espiritualidade que nos trouxe aqui, nos permitiu fazer esse estudo, essa reflexão, agradecendo ao Mestre Jesus e agradecendo a Deus Pai Criador. Nesse momento, colocamos todos os nossos pensamentos e coração em vibrações amorosas para toda a humanidade universal e terrena, para que essa luz do Mestre Jesus e de todos os seus emissários possam cobrir a terra de luz, de flores, de paz, de amor no coração de toda essa humanidade tão necessitada de carinho, atenção e mudança. E vamos deixando um abraço, uma vibração para cada um de nós, do Mestre Jesus. E que possamos, com isso, estar com o coração acalentado e aquecido. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos terminando, desejando muito obrigada. E vamos terminando nossa gravação.